mantinha os braços erguidos, os amalequitas perdia e os israelitas vencia. Mas quando Moisés abaixava o braço, os amalequitas vencia os israelitas. Está escrito isso em Êxodo 17. Deus orientou, né, Moisés para que ele viesse levantar os braços para que a batalha viesse a ser vencida. Mas nenhum ser humano consegue ficar o dia inteiro com os braços para cima, sem abaixar, sem cansar. Quando nós ficamos apenas 10 minutos, nós já cansamos os braços. E aí, aqueles homens usados, né, de sabedoria e assim também inspirado por Deus, eles viram o que estava acontecendo com Moisés abaixando o braço, e quando ele abaixava, não era porque ele queria, é porque ele não estava mais aguentando ali a força do braço dele em pé. Então, aqueles homens vendo isso, colocaram uma pedra, duas pedras do lado e o do outro, para que Moisés ficasse com os braços erguidos o dia inteiro. E aí os israelitas venceram a batalha. O que me chama a atenção é esses homens, né, que tiveram essa ideia de colocar essas pedras debaixo dos braços de Moisés. Muitas vezes nós temos umas ideias que são ideias boas, que muitas das vezes não está escrito que a pessoa, que Deus mandou a pessoa fazer aquilo, mas a pessoa com a sua sabedoria, porque ela tem a inteligência de Deus, né, o entendimento que Deus deu, ela vai lá e faz coisas boas. É como também está escrito que Jacó, ele pegou umas varinhas, ele pegou as varinhas e começou a listar as varinhas e colocava no riacho, aonde aquelas ovelhas iam beber água. Depois ali que elas cruzavam, aquelas ovelhas, elas tinham os filhotes das ovelhas todas malhadas e salpicadas, porque era muito difícil naquela época nascer ovelha daquelas cores. Até hoje é difícil. Então a gente vê mais as ovelhas, né, de uma cor, de duas cores, branca ou preta, né? Aquelas coresinha bege que não dá nem para ver direito, que eu não sei nem se o nome certo é esse, bege, porque é animal. Mas, né, nós temos que observar as coisas que nós vimos na Bíblia, porque Deus muitas vezes nos dá uma inteligência, uma sabedoria para nós fazermos as coisas e nós ficamos parados sem querer fazer. E certa feita, né, Deus, né, mandou aqueles homens ali para espiar aquela cidade. E ali naquele lugar onde aqueles homens chegaram, que viram aqueles gigantes, aqueles homens ficaram desanimados. Todos voltaram desanimados, todos não, menos os dois, Josué e Caleb. Mas ali, aqueles homens inspirados por Deus, aqueles dois, eles não incentivou o povo, incentivou a multidão. E a maioria ali desincentivou. Então, muitas vezes não é a maioria que está certo, né? Muitas vezes, quando nós fazemos uma assembleia, e também está escrito que a assembleia ela é soberana, mas para Deus isso não conta. Muitas vezes a assembleia está totalmente errada e os menores, os que tem menos, o lado que está menos é o lado que está certo. Mas o que vale é o que está escrito. Então, o que está escrito na palavra de Deus nós temos que seguir. Mas muitas vezes as coisas que estão escritas na lei do homem daqui da terra, do sistema, muitas vezes nós não devemos seguir não, porque se nós seguirmos, nós vamos ser cego guiando cego e vai cair tudo num buraco, porque um cego não pode guiar outro. E assim nós temos que procurar ter a inteligência e a sabedoria de Deus para que nós venhamos estar revestido do poder dele. Jacó também, ele chegou naquele local ali, Deus não mandou ele derramar o azeite, ele dormiu e ele viu os anjos subindo e descendo, e ali ele aquela pedra que estava servindo de travesseiro para ele, ele derramou o azeite e ele disse: "Verdadeiramente Deus está nesse local". E aí ele fez um voto com Deus ali. Então, o homem, ele tem que ter a inspiração para fazer os votos com Deus, para se voltar para Deus abençoar. Às vezes nós fazemos uma consagração e pedimos ao Senhor que Ele venha nos abençoar através do que nós estamos pedindo. E sendo da vontade de Deus, Deus vai responder, porque Ele fica com os olhos deles aqui sobre a terra, os olhos deles estão sobre toda parte. Não adianta nós fazermos nada no escondido, porque Deus vê todas as coisas. Eu sou irmã Delmatos, eu oro todos os dias pela manhã e no finalzinho da tarde. Eu te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito e você quer se inscrever no canal, aí você vai ver a palavra inscreva-se. Aí do lado direito você toca. Quando você tocar, aparece o símbolo de um sino, você ativa também, vem a palavra todas.
Todas as vezes que nós gravarmos, o YouTube irá lhe informar que tem um conteúdo novo. Se caso ele não informe, você vai lá e procura o canal da Irmã Delmatos, que você encontra. E aí nós vamos estar todos os dias ouvindo uma mensagem de fé e de esperança. Aqui nós não falamos de religião, nós falamos de Deus, aquele que morreu por mim e por você, que desceu à sepultura, o Filho do Senhor, aquele Jesus que foi crucificado e derramou o sangue dele todo por nós. E antes de você sair, você também aperta aí no like, é o dedinho polegar para cima, significa gostei. Quando você faz isso, o YouTube vê que é um conteúdo que pode ser indicado para outras pessoas. Muitas pessoas ficam procurando mensagens no YouTube, né? Então, nos meios de comunicação. Aproveite enquanto é tempo, porque os meios de comunicação está com os dias contados. Nós já estamos vendo aí é, os anúncios e os avisos que os cabos da internet que passa, né, por debaixo do mar, né, no fundo dos oceanos, está sendo cortado. Então, muitas vezes essas notícias não chegam para todo mundo. E aqui também no Brasil, a internet ela já vai ser também bem mais reduzida pela questão de que, por conta da fiscalização, se você não sabe ainda, né, o presidente já está com essa fala, né, esses dias aí já foi, né, não sei se já é lei, mas eu creio que logo, logo, se for da vontade de Deus, vai se tornar lei. E aí muitos canais vão parar de pregar a palavra, vai diminuir e até chegar um momento que vai cortar totalmente. Porque assim, os países, cada país, lá fora alguns países têm sua própria internet. Então, só entra naquele país o que o presidente quer. O que o presidente não quer não entra. Não entra notícia nenhuma naquele país que não seja da vontade do presidente. Então, o Brasil está chegando quase nisso também. Para muitos, para um lado é bom, mas para outros não vai ter. Vai vir uma lei aí que criança, né, e adolescente só vai poder entrar na internet, tem os horários marcados e os determinados minutos para eles ficar na internet. E isso muitas vezes vai prejudicar o meio cristão, as pessoas que pregam a palavra do Senhor, porque muitas vezes o sistema ele não quer colaborar para que a palavra do Senhor seja pregada. Então, enquanto é tempo, repasse, porque Jesus está voltando. E muitos vão procurar uma igreja e não vão encontrar. Muitos vão procurar a palavra, não vão encontrar. Esse povo barulhento que anda hoje, fazendo zoada, pregando pelas ruas, levando todos os dias a palavra, falando de Jesus, que muitas vezes as pessoas acham chato. Nós estamos falando de vários assuntos, as pessoas estão ali no meio daquela palavra, daquela conversa, interagindo, mas quando nós passamos um pouco a levar a palavra do Senhor, que nós vamos assim devagarzinho, né, que não pode ser de uma vez, quando nós partimos para outro assunto, que é a palavra do Senhor, uns se levanta, outros torce a boca, outros já começa a fingir que não está entendendo nada, o olhar já desvia, o semblante da pessoa já muda. Então, isso é muito difícil, levar a palavra do Senhor, mas é gostoso, é prazeroso levar a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Meu Pai amado e querido, eu sei, meu Pai, que muitas das vezes nós pregamos uma coisa e às vezes até saímos, meu Pai, da pregação um pouco, porque o Senhor, meu Pai, vai nos dando inspiração para falar sobre outros assuntos, mas os assuntos, todos eles se encaixam, meu Pai. Dá sabedoria, porque aquela sabedoria que o Senhor deu para aqueles homens colocar aquela pedra, né, debaixo dos braços de Moisés para que os braços dele não viessem se arriar, não viesse abaixar. O Senhor também nos dá sabedoria para ver que os tempos estão se findando e que muitos, que através do sistema, Pai, nós vamos ser muitas das vezes prejudicados. Mas o Senhor diz que há tempo para tudo. E esse tempo está se findando e nós temos que aproveitar o máximo possível desse tempo para levar a tua palavra. O Senhor vai levar a sua palavra nos quatro cantos desse mundo, aonde o Senhor quiser. Porque meu pai, certa feita, eu me lembro que Filipe, ele estava em uma determinada cidade e o Espírito Santo de Deus levou ele para outro lugar bem distante para, para levar a interpretação da palavra que aquele homem estava ali lendo, mas ele não estava entendendo nada. Estava lendo a Bíblia, o eunuco da rainha. Aí quando Filipe se aproximou,
Ele perguntou para ele: Você está entendendo o que você está lendo? E aquele homem disse: Não, eu não tenho que me explique. Aí Filipe foi e explicou para ele. Aquela palavra, aquela mensagem estava falando de Jesus. E aquele homem estava falando do batismo. E aquele homem andando com o Filipe, ele falou assim: Aqui tem uma poça. E aí o que, que me impede de eu me batizar? Filipe disse: Não, nada. Filipe foi lá e batizou aquele homem. O Espírito Santo de Deus levou aquele homem para outro lugar, para Filipe para outro lugar naquela mesma instante. E eu creio que nunca mais aquele homem viu Filipe, mas aquele homem foi para aquela cidade, para a rainha, né? Que não era convertida, e eu creio que aquele homem falou para muitas pessoas e ganhou almas, porque na viagem ele foi usado, Felipe foi usado para acompanhar ele naquela viagem por alguns momentos, só para falar, só para explicar a mensagem. Muitas das vezes nós estamos aqui explicando, muitas vezes, né, o Senhor leva para pessoas distantes, em tantos países diferentes, mas o Senhor leva a palavra e chega lá, o Senhor transforma essa palavra em bênção na vida dessa pessoa. Pai, as pessoas que estão aqui, a maioria eu não conheço, mas o Senhor conhece todas, meu Pai. Essas pessoas que estão aí, meu Deus, fora do Brasil, muitos, meu Pai, com dificuldade, tem muitos que estão até com vontade, com teu desejo de vir para o Brasil, para fugir da angústia que está nos países dele. Muitas vezes pede até ajuda para nós, mas nós não podemos fazer nada. Mas o Senhor pode levar, meu Pai, uma transformação de vida para essa pessoa. O Senhor pode, meu Deus, dar uma vida nova para essa pessoa que está sofrendo nesse país onde ele se encontra. Pai amado e querido, assim como existe fome fora do Brasil, no Brasil também existe. Assim como existe dificuldade lá fora, aqui também existe. Pai, muitos estão fugindo da guerra fora do Brasil, mas no Brasil também tem guerra. Nos bairros, em tantos lugares já existe guerra. E muitas vezes as pessoas estão tapando os olhos para isso, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Pai, cessa, meu Pai, o sofrimento dessas pessoas e nos converte, nos abençoa. E assim eu entrego a minha vida nas tuas mãos, entrego esse canal e todos. A minha família e a família de todos desse canal, em nome de Jesus, eu já te agradeço. Pai amado querido, muito obrigado por esse dia e por essa noite que está se iniciando. Eu tenho certeza, Pai, que a vitória virá pelo teu sangue. Que o teu sangue nos cubra, meu Pai. Nos reveste e nos perdoa de todo pecado, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Boa noite, a paz do Senhor para todos.